que nos foi indicada, né, a gente já conheceu o Osmar. Então, eu vou hoje apresentar ele para vocês, tá bom? Nós crescemos juntos, né, Osmar? Sim. Foi muito bom isso. Então, o Osmar Marte Filho, ele faz bastante palestras, seminários, estudos doutrinários há mais de 30 anos também, em Sorocaba e em algumas cidades do estado de São Paulo. Ele tem um programa na Rádio Boa Nova, que é espetacular. Esse programa chama Revelação. A Revelação estuda a Gênese, né, Osmar? Isso. É um estudo completo, muito bonito da Gênese. E ele também tem um programa que chama Espelho da Vida, na Rádio Boa Nova. Ele tem artigos publicados nas revistas Reformador, da Federação Espírita Brasileira, e Revista Internacional de Espiritismo, que é de Matão. E acho que essa pequena introdução, a gente já tem uma base de quanto o Osmar é estudioso da doutrina, e nada melhor do que ele falando, vocês vão poder conhecê-lo. É uma pessoa do nosso círculo de amizade muito querido. Ele, esposa, filho, tá bem? E eu não vou mais falar porque eu quero que o Osmar fale, tá bem, gente? Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa prosseguir assim, né? Com mais tranquilidade agora, tá bem? Você faz a prece, querido? Sim. Tá bom. Então vamos. Vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, rogando a Ele para que nesse momento tenhamos a tranquilidade, a paz, o discernimento para absorver o máximo possível da apresentação da noite de hoje. Agradecemos aos amigos espirituais que nos acompanham sempre e que trazem com eles tantos outros para que também aprendam juntos. Obrigado, querido mestre, obrigado, amigos espirituais. A partir de agora, em nome de todos vocês, nós damos por iniciada a nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Está gravando, Carol? Estou. Então tá bom. Só para lembrar. Estou sim. Podemos começar? Sim, Osmar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Todo mundo está ouvindo? Então, a gente pede desculpas, né, pelo atrasado, porque as questões tecnológicas aí às vezes dificultam, né? E a gente vai trazer, então, uma reflexão do livro A Gênese de Kardec, né, no capítulo 18. Veja se eu consigo, se vocês conseguem ver aí a apresentação. Está aparecendo para vocês? Tá sim. Está aparecendo? Tá sim. Uhum. Tá. Então, pessoal do da nossa região conhece, deve ter visto essa palestra, e a gente já falou na rádio várias vezes, né? O programa Revelação, a gente estuda o livro A Gênese já há vários anos, vocês podem acompanhar daí também, né? Pela internet, no radioboanova.com.br, e a gente estuda lá o livro A Gênese. Esse é o capítulo 18, Kardec faz aí uma abordagem muito importante das transformações morais da humanidade, né? Então, primeiro a gente faz uma retrospectiva da nossa história espiritual. Essa gravura aí que vocês estão vendo é uma representação... Tá cortado. Tá cortado? O que está cortando? Som? Não, a gente tô vendo bem, tô ouvindo bem. Depende da internet, gente, das pessoas. Aqui também tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Estamos. Essa... Carol, corta o telefone de todo mundo, pode ser alguma interferência. Eu já cortei, eu tô conferindo aqui para ver se tem algum aberto, pode deixar. Essa gravura é uma representação da nossa história evolutiva, né? Nós que viemos como princípios espirituais, a partir da criação de Deus, Deus cria dois grandes elementos, o elemento espiritual e o elemento material, né? Que é o fluido cósmico universal, e o elemento espiritual, que é o princípio espiritual, que vai passando pelas suas etapas evolutivas aí na ancestralidade da natureza, até chegar à condição humana.
E essa gravura, vocês estão vendo o meu mouse aqui também? Vocês conseguem ver o meu mouse? Indicando aqui? Sim. Essa gravura tem um Sim. DNA, né? Não sei se vocês estão vendo aí a representação, que é, podemos pensar no processo evolutivo da humanidade a partir da desencarnação e da reencarnação, porque o perispírito vai se melhorando a cada reencarnação, em que ele vai passando pelas experiências materiais, ele vai melhorando o pensamento e o sentimento, e quando vai reencarnar, ele vai trabalhando as questões genéticas e vai desenvolvendo esse processo evolutivo. Então, esse elo perdido de Darwin, né, que é algumas questões que ficaram pendentes no processo da evolução, na teoria da evolução, a gente pode encaixar com o lado espiritual. Porque com o lado espiritual você tem uma outra visão de onde vem esse processo evolutivo. Então, esse espírito, ele na verdade ele vem simples e ignorante, né? Kardec vai perguntar lá na questão 607 se a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo direitinho, certinho? Posso continuar? Pode sim. Tá. A alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? É nesses seres que o princípio inteligente se elabora, se individualiza e ensaia para a vida. É um trabalho preparatório em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, aí está mostrando que, na verdade, a gente não é criado espírito pronto por Deus, mas é criado o princípio inteligente que vai se individualizando pouco a pouco e ensaiando para a vida, né? Esse livro do Alessandro Viana, querido amigo nosso, aqui de Itapetininga, nesse livro Enigmas e Soluções, ele traz uma referência a Dr. Jorge Andréa, dizendo que essa individualização do princípio espiritual, ele entende que deve se iniciar naqueles animais que têm glândula pineal rudimentar, a partir dos répteis. É uma questão ainda a ser pensada no meio espírita, né? Onde é que se individualiza esse princípio espiritual. Fato é que, a partir do momento em que nós entramos no processo de humanidade, no período de humanidade, quando, como diz Kardec na Gênese, começa para nós esse período de consciência de nós mesmos, a distinção do bem e do mal, a responsabilidade de nossos atos. Esse período não começa na Terra, né? Segundo a visão espírita, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. A gente sabe que há os mundos primitivos, que a Terra já foi no passado, em que havia as primeiras encarnações humanas. Primeiras encarnações do espírito humano como espírito primitivo. Então, a Terra, como mundo de provas e expiações, já é uma etapa um pouco mais avançada, né? Então, nós não somos espíritos totalmente iniciantes. Nós já temos uma experiência reencarnatória que nos dá aí uma bela bagagem espiritual, né? Então, nós não somos espíritos novos. Nós já passamos por esse processo em outras condições, em outras existências e mesmo em outros planetas. No capítulo 11, Kardec vai dizer que é o próprio espírito que molda o seu envoltório, quer dizer, pelo espírito, né? E o adapta às suas novas necessidades. Ele o aperfeiçoa, desenvolve à medida que sente necessidade de manifestar novas faculdades. Talha de acordo com sua inteligência. Admitindo-se essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual de seu novo habitante, o invólucro se modificou, quer dizer, o perispírito, né, se modificou, embelezou-se nos detalhes, conservando, porém, a forma geral. Deram origem a uma nova espécie que, pouco a pouco, se afastou do tipo primitivo. Isso é a mudança do ser humano primitivo, né? Lá na ancestralidade animal, nas diferenciações. Aqui você percebe esse aumento do crânio, né? Aqui há 4 milhões de anos, 3,5, 2,5 milhões de anos, e aqui você vê o tamanho do crânio dos nossos ancestrais, aqui o Australopithecus afarensis, africanos e tal, até chegar no moderno Homo sapiens. Então, isso representa o quê? Representa um aumento do tamanho do nosso cérebro. Por quê? Porque você precisa ter um cérebro mais preparado para
dá essa interface com o espírito. O espírito se comunica na matéria através do cérebro. Então, é preciso que esse cérebro fosse aumentando para dar condições a esse espírito para ele poder se comunicar. Então, veja aqui, esse processo evolutivo ele é material e é espiritual também, né? Ele não é só um processo evolutivo material. Ele vai, esses tamanhos de crânios vão acompanhando o aumento do cérebro, porque precisa, esse espírito que está progredindo aí ao longo desses milhões de anos, precisa de um cérebro mais preparado, um cérebro melhor equipado. Aí você tem, no livro A Caminho da Luz, o livro A Caminho da Luz ele vai comentar a Gênese, né? Em alguns trechos do livro A Gênese. Então, capítulo 9, 10, 11, 12, que é a evolução do princípio material e espiritual, e vai fazer uma grande viagem pelo processo evolutivo do espírito. Então, Emmanuel, lá no Caminho da Luz, de Chico Xavier, ele vai dizer que a verdade é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílix, quer dizer, o homem primitivo, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Os séculos correram seu velário de experiências penosas sob a fronte dessas criaturas de braços alongados e pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais. Aí surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada. Então, há um processo de melhoria desse perispírito no mundo espiritual, para que esses espíritos mais primitivos passassem a reencarnar numa condição um pouco melhor de evolução e desenvolvendo mais o intelecto e mais o sentimento também. Muito bem. Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Kardec vai falar isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que essas muitas moradas podem ser tanto os mundos habitados quanto as condições morais, né? No mundo espiritual. Ficamos aqui com essa visão de que as moradas da casa do Pai são as diversas categorias de mundos habitados. Que categorias? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Então, veja, os mundos progridem. Assim como os espíritos progridem, os mundos também progridem. Então, conforme diz Kardec no capítulo 11, também Emmanuel no livro A Caminho da Luz, há uma adequação dos espíritos, eventualmente, de um planeta para outro, né? Então, se o planeta evolui e alguns espíritos não, é preciso haver essa adequação em certas épocas. Então, ele vai dizer lá, Kardec, na Gênese, em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, as emigrações e imigrações dos espíritos se operam em massas mais ou menos consideráveis, em consequência das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidades inumeráveis que são substituídas por outras equivalentes de encarnações. Isso foi o que aconteceu na Terra, né? Então, essa expressão raça adâmica, Kardec vai usar lá no capítulo 11 da Gênese e Emmanuel também vai no livro A Caminho da Luz. O que é isso? De onde vem o mito de criação de Adão e Eva, né? Que é o nosso mito de criação da nossa herança cultural religiosa judaico-cristã ocidental. Todos os povos antigos e modernos têm suas teorias de criação. Então, o Marcelo Gleiser, que é um grande astrônomo brasileiro aí nos Estados Unidos, tem um livro chamado A Dança do Universo, A Dança do Universo, dos mitos de criação ao Big Bang. Então, ele vai analisar os mitos de criação dos povos antigos, comparando com o Big Bang. Então, o que acontece? Nós herdamos essa ideia de que houve um casal original que foi expulso de um eventual paraíso por desobedecer a Deus, e aí foi condenado ao trabalho, né, aos sofrimentos, às dores, etc. Veja que, aparentemente, é uma coisa sem sentido se você levar ao pé da letra, porque um casal original que teve alguns filhos, um matou o outro, por sinal, e dali surgiu uma humanidade, construíram cidades e surgiu uma humanidade. Então, se você levar ao pé da letra, fica sem sentido. Mas se você tirar um sentido espiritual,
você percebe que tem uma ideia simbólica que foi se perdendo ao longo do tempo, porque as histórias eram contadas de forma oral, mas que ficou um fundo de verdade. Então, o que acontece? Acontece que há espíritos que, eventualmente, têm que migrar de um planeta para outro. Então, foi isso, como diz Kardec, uma dessas grandes imigrações, colônias de espíritos vindos de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. Isso denominada adâmica. Quando surgiu, a Terra já era povoada. Então, esses espíritos vieram, aí vai dizer Emmanuel no livro Caminho da Luz, de Capela, né, um sistema planetário, em que havia ali um processo de mudança, de melhoria do planeta, e alguns espíritos não eram capazes de acompanhar. E aí o que acontece? Eles são, não vou dizer expulsos, né? Mas vou dizer convidados a vir para a Terra. E aí Jesus acolhe esses espíritos na Terra, que lá, nesse outro planeta, incomodavam, né? Dado o seu atraso moral, mas aqui eles fizeram um grande progresso. Então, eles vieram com conhecimento, eles vieram com conhecimento tecnológico, vieram com noções religiosas, né? Vieram com conhecimento astronômico. Então, aí você tem essas civilizações. A explicação desse mito de criação de Adão e Eva, que tem um fundo de verdade, mas que não deve ser levado ao pé da letra, e, ao mesmo tempo, das culturas antigas, né? Do conhecimento dos egípcios, aí, o conhecimento da astronomia, do embalsamamento do corpo, a ideia da morte, a morte como um retorno. Então, o egípcio, né? Ele cultuava a morte, por quê? Porque ele veio de lá, né? Do mundo espiritual. Então, ele olhava para o céu, olhava, fazia os seus mapas astronômicos de onde ele veio. Então, ele tinha talvez uma saudade desse lugar de onde ele veio. E isso ficou no conhecimento das pirâmides e vários outros conhecimentos tecnológicos que tem agora uma explicação muito mais razoável do que apenas um mito. Aí a doutrina dos anjos decaídos do paraíso perdido, quer dizer, o que foi essa expulsão do paraíso de Adão e Eva? Foi a desobediência à lei de Deus. O que é essa desobediência? É a não observância da lei de Deus. Então, é a mesma coisa, né? Quer dizer, se você não observa, você não consegue agir de acordo com as leis divinas, o mundo progride e você precisa se adequar. Então, o convite de Jesus da doutrina espírita é que a gente aprenda, entenda as leis divinas para vivenciá-las. As leis ensinadas por Jesus, né? A lei de amor, para vivenciá-las. Para que a gente faça aquela túnica nupcial da parábola e tenha uma senha para a entrada nesse mundo melhor, né? Então, essa senha, esse acesso, não é uma questão de biometria, de senha numérica, de cartão, né? É uma senha de moral. Então, é autoridade moral. Então, veja, você tem aí a doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. Aí Kardec vai falar, os mundos progridem fisicamente e moralmente. Aqueles que, malgrado sua inteligência e saber, perseveraram no mal, seriam dali por diante um entrave para o progresso moral. É por isso que deles são excluídos e enviados para mundos menos adiantados. Ali aplicarão sua inteligência e conhecimentos adquiridos no progresso daqueles entre os quais foram chamados a viver. A raça adâmica tem as características de uma raça proscrita. Os espíritos que fazem parte dela foram exilados na Terra, então são os exilados de Capela, segundo Emmanuel, que já era povoada de homens primitivos, aos quais tiveram por missão fazer progredir. Ou seja, esses espíritos que vieram desse outro sistema tinham mais conhecimentos tecnológicos, intelectuais e morais também. Então, embora lá fossem mais atrasados, aqui eram mais adiantados. Então, fizeram esse processo. Jesus acolhe esses espíritos, como diz Emmanuel, né? Então, o pessoal fala em exilados, mas vamos pensar em recebidos, fica mais fraterno, né? Espíritos recebidos de outros lugares do universo na Terra, para que a Terra pudesse progredir também. Suponha-se que todas essas almas estivessem maculadas por vícios que fizeram que fossem excluídos de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original próprio de cada indivíduo e não resultado do que um fez ao outro que jamais conheceu. Ou seja,
Não, esse pecado original que a gente herda, né, no conhecimento religioso não é literal. Não é que um casal pecou e a gente paga por isso. Não, é a nossa responsabilidade. É a nossa herança de nós mesmos pelo processo reencarnatório. Então, isso faz muito mais sentido do que a ideia literal. Bom, as tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia, né? Aí você tem formação de 4 grandes povos, segundo Emmanuel, os árias, que são os povos brancos indo-europeus, os latinos, celtas, gregos, né? Egito, Israel e Índia. A Índia com as suas castas, então provavelmente de lá vieram espíritos de condições intelectuais diferentes, trouxeram para cá esse conceito das diferenças sociais, né? O Egito com o culto da morte, ao conhecimento astronômico, geológico, etc. No livro Transição Planetária, do Divaldo, pelo Emanuel Filomeno de Miranda, ele diz: o impositivo do progresso é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que nos retém na retaguarda, ante o deutropismo, que nos fascina e termina por nos arrebatar. Que é deutropismo, é a nossa busca a Deus, né? Deus, tropismo de Deus, ou seja, buscar a Deus. Então, veja, tanto é o impositivo do progresso que Kardec vai ter lá uma das leis morais do Livro dos Espíritos, lei do progresso. Então, o progresso é uma lei, o progresso é uma necessidade. Nós necessitamos de progresso e ele nos carrega, ele nos arrasta. Se nós não concordarmos, a si mesmo, ele nos arrasta. Então, é progredir ou progredir. É ir para frente ou ir para frente. Evoluir ou evoluir. Não tem possibilidade de não evoluir, né? Ou de estacionar. Kardec, então, vai dizer no capítulo 18, os tempos marcados por Deus são chegados e vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade. Nosso planeta está sujeito à lei do progresso, física e moralmente, pela purificação dos espíritos, e isso acontece de 2 maneiras, ou lenta e gradual, ou com mudanças bruscas. Quando a humanidade está amadurecida para franquear um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus estão chegados. Isso acontece o tempo inteiro, né? Então, você ter um processo de evolução, ele não é assim, não é um momento único. O tempo inteiro você tem um processo de evolução. Só que em determinados momentos acontece mais rapidamente. Então, com esses exilados de Capela, por exemplo, foi assim, né? Então, houve um momento em que eles já não eram mais condizentes com o mundo em que estavam. Então, vieram para cá, que foram úteis, promoveram o progresso do planeta. Diz Chico Xavier que alguns até hoje estão aqui, e alguns, né, a maioria, voltou para lá depois de fazer o seu processo evolutivo. Aí veja, os homens chegaram a grandes progressos científicos e artísticos. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre eles a caridade, fraternidade e solidariedade. Por isso os tempos são chegados. Por isso Kardec vai codificar a doutrina espírita em 1857, no século XIX, né, em que havia uma abertura maior do conhecimento, uma abertura moral, tecnológica, científica, filosófica, política, econômica, para que a doutrina espírita fosse melhor aceita. Fosse tempos antes, ela não conseguiria estabelecer-se, porque o homem estaria ainda mais atrasado. Aliás, até hoje existem grandes resistências, né? Mas hoje você tem uma aceitação maior. Então, veja, acho que é um consenso entre nós, tanto aí nos Estados Unidos, né, em qualquer lugar do planeta, como aqui, que nós temos grandes progressos científicos, tecnológicos. A gente faz coisas inimagináveis, até isso que a gente está fazendo agora aqui é uma coisa incrível. Eu estou aqui em Sorocaba, vocês estão aí em Las Vegas, tem pessoal em Matão, tem pessoal em outras cidades, e no mundo inteiro nos vendo, né? Então, isso é uma coisa incrível. Mas, ao mesmo tempo, nós temos medo do nosso próprio semelhante. Nós temos medo do vizinho. Nós temos receio de sair na rua, porque nós não sabemos, não é por causa de um animal, né?
urso, de um tigre, de um leão, não, é de um ser humano. Ou nos negócios, ou na política, ou na ciência, nós temos medo do próprio semelhante. Nós não sabemos o que esse outro espírito pode fazer, porque ele também tem suas dificuldades. Então, ainda faz muita falta para nós, e nós necessitamos desse progresso moral, que é de fazer reinar entre nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Eu fico aqui pensando, será que essa pandemia não tem também essa função, né? De fazer reinar entre nós um pouco de entendimento, né? Um pouco de solidariedade. Isso está acontecendo entre os países, entre os povos de um mesmo país. Está acontecendo esse exercício de tolerância, de paciência, de um fazer uma coisa aí, uma máscara, outro fazer um respirador, outro, enfim, cada um contribuindo um pouco para amenizar a dor de todos. Então, isso é um ensinamento da misericórdia divina. Eu estava lendo aqui um trecho do capítulo 18 de novo, e Kardec cita uma pandemia que aconteceu nas Ilhas Maurício, em 1868. Não sei se vocês leram, mas convido vocês a lerem esse capítulo 18 da Gênesis. E incrível, né, como é atual isso. E ele diz ele dá um exemplo disso, uma pandemia que estava acontecendo naquela época, da publicação da Gênesis, em 1866 a 68, que morreram muitas pessoas nas Ilhas Maurício, que fica no Oceano Índico, perto da África. E essa pandemia, assim, é uma febre, segundo, ele vai citar aqui a Revista Espírita, depois se vocês quiserem procurar, a Revista Espírita de julho de 1867. Então tem uma pessoa que mora lá, um espírita, que mora nas Ilhas Maurício, manda uma carta para Kardec na Revista Espírita, dizendo isso, olha, está tendo uma pandemia aqui, é uma febre estranha que os médicos não sabem o que vai e que vem, e depois as pessoas morrem. E o que está acontecendo? Estão usando quinino. Sabe o que é quinino? Quinino é o que é usado hoje na cloroquina, que é um dos remédios que estão testando para essa nova pandemia, que é a Covid-19. Então, eles estão usando quinino para aliviar as dores, mas as pessoas estão morrendo. E o que está acontecendo? As pessoas que têm quinino estão vendendo por 15 vezes mais caro. Os comerciantes e farmacêuticos estão vendendo muito mais caro o quinino. Então, não é de hoje que essas coisas acontecem, né? E aí, esse espírita dá um depoimento de fé e coragem. Ele fala, olha, senhor Kardec, não me estranhe se eu aparecer aí em espírito na sua reunião em Paris, na sociedade parisiense, para dar o meu depoimento. Mas eu tenho aqui fé e coragem. E ele ainda fala para eles, façam preces por nós que aqui estamos. Olha que coisa incrível, né? Extremamente atual. Façam preces por nós que aqui estamos passando por essa pandemia. Essas situações acontecem periodicamente porque fazem parte das nossas lições de aprendizagem, né? Então, não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação dos sentimentos. Por isso é necessário destruir o que possa excitar-lhes o egoísmo e o orgulho. Então, vamos continuar com tecnologia? Vamos, muita. Precisamos dela, mas precisamos também de moral. Precisamos também de fraternidade, precisamos também de caridade, de entendimento entre nós, né? É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Tende a estabelecer-se uma nova ordem de coisas. Kardec diz, hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, porque os terremotos, vulcões, etc., as entranhas do globo, né? São as entranhas da humanidade. E não foi um terremoto ou um maremoto que mexeu, foi um vírus, né? Uma coisa tão assim, inimaginável, uma coisa microscópica, invisível, que você tem que acreditar, porque você não vê, né? E que você tem que acreditar na ciência, confiar na ciência. Kardec dá esse ensinamento na Gênesis também, no capítulo 1, no item 55. Ele diz que a doutrina espírita olhe a razão face a face, e se a ciência, por acaso, em algum momento, desmentir a doutrina, a doutrina tem que ser revista naquele ponto para acompanhar a ciência. Então, nós temos por obrigação, como espíritas,
acompanhar o que a ciência prova, né? Porque tem coisas que ela não prova, são hipóteses, mas aquilo que ela prova, de acompanhar. É um desses períodos de transformação ou de crescimento moral que chegou à humanidade. Da adolescência, ela passa à idade viril. O Espiritismo abre ao homem um novo caminho, ele descortina os horizontes do infinito. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. O que é pedra angular? É a pedra que sustenta um ângulo, né? Quando você tem aqueles arcos nas construções antigas, né, em Roma, na Grécia, você tem as pedras sem estrutura, sem massa, né? Sem cimento, sem ferro, sem nada. Eram as pedras encaixadas. E aqui no topo ficava uma pedra angular. É a pedra que sustenta o ângulo. Se você arranca essa pedra, desmorona o ângulo. Então, o que vai basear a nova ordem social? Fraternidade. Hoje é o dinheiro, né? Hoje é o poder, hoje é a riqueza, hoje são os valores monetários, mas deverá ser a fraternidade. Então, a época atual é de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Assistimos a partida de uma e a chegada de outra. Contribuindo, isso vai dizer lá o Manuel Filomeno, né, no livro Transição Planetária, contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protege os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Então veja que, além dos cientistas, há também os espíritos superiores que estão reencarnando para nos auxiliar nesse processo evolutivo. E Kardec vai dizer também sobre a nova geração, que é a substituição de espíritos, né? Então, uma parte dos espíritos que aqui se encarnavam não se encarnarão mais. E o que você tem dessa nova geração? Ou espíritos melhores, né? Seja de outros lugares do universo ou da Terra mesmo melhorados. Inteligência e razão precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, composta de espíritos predispostos a assimilar ideias progressistas e secundar o movimento regenerador, com a modificação de preceitos morais. É um desses movimentos generalizados que está ocorrendo neste momento para realizar uma reforma da humanidade. São as folhas do outono que caem, as quais sucederão novas folhas. Então, nós podemos dizer que estamos de uma primavera, né? No início de uma primavera espiritual. Lógico que não é da noite para o dia, é uma coisa que demora décadas, séculos, não sei, depende de nós, né? Mas é a entrada numa nova oportunidade espiritual. Eu passei mais rápido aqui, porque eu queria ter um pouquinho de tempo para falar com vocês. Então, se vocês quiserem conversar um pouquinho, eu fico à disposição. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim. Obrigada, viu, Osmar? Foi... Eu tenho mais um tempinho. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fique à vontade. Osmar, você desativa o compartilhamento aí da imagem, da tela? Assim tela. A gente vê você ou vê as outras pessoas. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Lá Stop share, né? O vermelhinho, isso. Tá, ótimo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode levantar a mão que a gente abre o microfone. Mas eu já de antemão agradeço. Obrigadão, viu, Osmar? Não deu tempo. Tem ainda 20% de bateria. Dá para falar bastante ainda. Ah, que bom. Olha, a gente conhecia o milagre dos peixes, dos pães, agora da bateria. Osmar, eu esqueci não, por causa de todo aquele probleminha que houve, a Carolina, ela é presidente da Casa Espírita, a Christian. Por favor, Carolina, fala o nome para mim, que eu estou sempre... É o Las Vegas Christian Spirit Center. Isso. E a Inês, que onde está a Inês? A Inês é a presidente da Casa
Allan Kardec, Spiritist Society of Las Vegas. Spiritist Society of Las Vegas, ok? Prazer, bem-vindo. Isso, ali Prazer. São duas casas de Las Vegas, né? E a gente tem um orgulho muito grande, sabe, Osmar, de estarmos juntos em todas as tarefas. E as perguntas estão aí abertas, né, por favor. Estou vendo que tem um pessoal nosso aqui de Sorocaba, a Isa Viudes, a Mônica. Estou vendo aqui a Vânia Marta, minha prima. Se quiserem falar, fique à vontade aí. João Pedro. Olha, nós estamos com 52 pessoas. 53. De Matão, São Carlos, Sorocaba, Las Vegas e também do Rio de Janeiro. Tem uma aqui em Los Angeles também. Los Angeles, está todo mundo aí. Legal. O Rafael de Góes, a Dani, está todo mundo aí com a gente. Tudo bem aí, pessoal? Rafael, estou vendo o João Pedro, Daniela. Tudo bem? É uma alegria essa sala para nós. Osmar, deixa eu aproveitar então, já que você abriu para perguntas, e é um comentário, e depois você comenta em cima, porque sei que você vai acrescentar. Você chamou de recebidos em vez de exilados. Foi muito, muito interessante isso. Realmente, que Jesus deu a oportunidade para aqueles espíritos de outros planetas, né, para virem aqui. Talvez até entre eles, mas não vamos pensar que a gente veio de primitivo que está de bom tamanho, né, já que a gente galgou aí um degrau bastante razoável. E isso, inclusive, vem de encontro à fé raciocinada, né? Por quê? Porque aquele elo perdido que a ciência não consegue explicar, né? Porque aquele salto, né, de um troglodita, né, de um primata praticamente, e para um ser humano, né? Porque vem aqueles com, como você falou, o perispírito já preparado para embelezar aquele corpo, para dar um novo formato, para que pudesse seguir no desenvolvimento, né? Eu acho que isso é uma coisa assim que, apesar de científico, é até poético, né? Essa transformação, né? Porque assim, a gente chega a essa conclusão. Nós estamos construindo nosso próprio corpo físico e perispiritual, né? Deus nos deu os elementos primordiais. Com o nosso pensamento e o nosso sentimento, a gente já está construindo o nosso corpo físico e espiritual. Por quê? Porque com o seu pensamento se reflete no seu perispírito. O seu perispírito é o molde do seu corpo físico. Então, quando você desencarna, pense que no seu perispírito embelezado pelo seu pensamento melhorado, né? Então, o seu pensamento de amor, vibrando mais intensamente, melhora o seu perispírito. E esse perispírito melhorado vai reencarnar e vai selecionar a carga genética mais adequada. E aí você tem um corpo físico mais melhorado. Então, esse é o elo perdido, né? Você tem um processo de melhoria na reencarnação. A reencarnação é esse elo perdido, que faz com que você tenha uma melhoria do corpo físico. Porque a ciência diz que é o acaso, né? A genética na reencarnação, na gestação é o acaso. Não é o acaso, porque não pode haver acaso, né? As células, elas têm que ter um comando para se desenvolver no feto, né? Após a fecundação. Esse comando é o perispírito. Sem perispírito não há esse desenvolvimento. As células se perderiam. Então você tem que ter um molde. Esse molde é o perispírito. Então aí está o elo perdido. Quer dizer, nós somos construtores do nosso corpo físico e perispiritual. Então nós somos co-criadores com Deus. Então olha a nossa responsabilidade, né? Com o nosso pensamento, você pode melhorar o seu próprio perispírito e aí melhorar o seu próprio corpo físico. Já e nas próximas reencarnações. É muito legal isso. Né? Eu acho que é um consolo para a gente também saber que estamos nesse processo evolutivo, né? Em questão, assim, pelo menos para mim, quando conheci a doutrina e quanto mais a gente estuda, pensar, não, para frente que se anda, como diz o ditado, né? A gente pode estacionar, pode errar, mas na consciência de que hoje eu vivo a minha melhor versão da minha melhor encarnação. Né? Isso me deixa um pouco mais feliz. Estou muito consolador mesmo.
Eu queria fazer um comentário, Carolina, se vocês me permitem, é um trecho aqui do item 9 desse capítulo, é um trecho do Dr. Berry, que Kardec coloca duas mensagens, uma de Arago e uma do Dr. Berry, né, para ilustrar essa explicação dele. E o Dr. Berry fala assim, ó, certamente, sim, certamente a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é assinalada por uma crise, que é para o gênero humano o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises muitas vezes penosas, dolorosas, que com elas arrastam as gerações e as instituições, mas que são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Olha que coisa incrível. Ele está falando que a gente vai passar por crises. Crises penosas, crises dolorosas, que arrastam gerações, é o que nós estamos vendo, né? Hoje, com a pandemia, arrastam instituições e são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, as guerras foram assim, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, as catástrofes são assim, e você vai progredindo depois, né? Então, a gente tem que se manter firmes na fé, confiantes de que Deus está no comando, né? De que Deus está promovendo o nosso progresso a partir dos instrumentos que a própria natureza nos oferece. Alguém mais quer fazer algum comentário aí, pessoal? Acho que a Inês está com a mão levantada. Oi, tudo bom, Carol? Tudo bem? O Santana quer fazer uma pergunta. Tá joia, Emília. Oi, Santana. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Não? Estou ouvindo, mas não estou vendo. Estou vendo a Emília aqui, mas não estou vendo Santana. Quem é Tá Santana? bem. Então, com o telefone novo aqui, estou apanhando um pouco. Mas, de qualquer maneira, sou companheiro da Emília aqui, estou em Las Vegas, e está me passando por uma coisa pela cabeça que eu até pensei em perguntar, mas eu falei, não, essa é uma pergunta muito infantil. Mas, na realidade, sobre a evolução e sobre tudo que está acontecendo aqui agora, não sei se foi intuição ou o que foi, mas, na verdade, eu fiquei na dúvida. Jesus Cristo é um ET? Ou foi um ET? Jesus? ET. Extraterrestre. Ah, sim. Jesus é um espírito já muito mais antigo do que nós, né? Então, ele já tem uma vivência muito maior. Quando a Terra se formou, há 4 bilhões e meio de anos, ele já era o governador da Terra, segundo Emmanuel, né? Então, ele já é um espírito puro ou perfeito quando a Terra se formou. Então, a Terra, ele é o governador espiritual da Terra. Ele é vamos dizer assim, o gestor, né? O engenheiro sideral que contribuiu para a formação da Terra. Tem, porque ele afirma que não era desse, que eu não sou desse mundo. Então, eu acredito que se não é desse mundo, ele é de outro mundo. Com todas as galáxias que existem no planeta, então, seguramente, ele é um extraterrestre. E por que existe tanta, dentro da doutrina espírita, dentro dos centros que eu tenho frequentado, existe uma resistência muito grande onde se falar sobre extraterrestres e que muitos deles consideram como se fosse uma crendice, ou não fosse real, porque não é um assunto muito abordado dentro da doutrina. Eu gostaria de saber por quê. É assim, Kardec vai falar no Livro dos Espíritos que todos os mundos são habitados, né? Então, assim, o conceito espírita é que os mundos têm uma função. Eles são habitados ou materialmente ou espiritualmente. A ciência nossa, limitada, né, tecnologicamente, ela não encontrou vida como a nossa no nosso sistema solar. Mas pode haver vida espiritual nos outros planetas, né? No Sol, inclusive, porque Emmanuel chega a falar que o Sol é um lugar de emanação de espíritos puros, né? Então, esses astros do nosso sistema são utilizados também, tem uma função espiritual. Kardec fala de Júpiter na Revista Espírita, né? A casa de Mozart em Júpiter. E agora, em outros lugares do universo, seguramente há vidas, né? A vida como a nossa e outras formas de vida mais sutil, por exemplo, né? Ou espiritual.
Só que o nosso conhecimento ainda é limitado. Então, a gente não tem como dizer que já teve contatos, né? Porque as distâncias no universo são incomensuráveis. A nossa tecnologia não permite um contato, porque seriam milhares de anos de uma viagem de um planeta para outro. Mas, de repente, outras tecnologias, outros conhecimentos que outros lugares do universo têm, é possível. Mas que os planetas têm a sua função e podem ser habitados tanto fisicamente quanto espiritualmente, isso está na codificação. Exatamente. Por isso que a pergunta foi feita. Nós temos uma área aqui em Las Vegas, se chama Área 51, onde foram feitos vários experimentos com nucleares e outros tipos de tecnologia. Sim. E exatamente existe uma grande quantidade de pessoas que estudam ufologia, que já tiveram afirmações, que já tiveram contatos com extraterrestres. Existe um grande estudo e pesquisa feito dentro, inclusive oficial, com o governo envolvido e chefes americanos envolvidos também, com a pergunta se realmente existe, se encontrava, existem documentos aqui militares com a óbvia assunção, eles assumiram que realmente existe. Então, aqui também, né? Aqui na década de 70, em vários lugares. Na década de 80 teve também. É o que se vê dentro do Brasil teve na Amazônia, teve a Operação Prato, né, que foi com a aeronáutica. Exato. Foi documentado pela aeronáutica. Uma pesquisa de extraterrestres. Mas, enfim, isso vai, inclusive, de encontro com a doutrina, né? Confirmando o que a gente sabe da doutrina, que os mundos são habitados, né? E por que, então, existe tanta resistência do lado da doutrina espírita, no estudo mais profundo sobre esse tema? Porque a gente não vê muito isso dentro do... Porque, assim, a gente vai acompanhando o progresso científico e a gente tem a noção de que tem que ter a responsabilidade, né? Como você não tem uma prova cabal desse contato, existe a suposição. Mas, na teoria, a gente sabe que os mundos são habitados, né? Segundo as pessoas que estudam ufologia, existem várias provas, só que é aquela coisa, vira um clichê porque as pessoas não querem admitir isso assim, de cara, porque você não vai dizer, vocês são loucos, né? Dizer, não, esse povo tá doido, acredita em extraterrestre e vida em outros planetas, mas nós que estudamos espiritismo sabemos da realidade, só que não temos a chamada, entre aspas, provas. Mas existem provas que não são divulgadas aqui e que a pessoa não está muito interessado em realmente explorar esse assunto ou debater esse assunto, como se fosse um clichê. Góes, quer falar? Sim, isso vem de encontro ao que você falou sobre há muitas moradas na casa do meu pai. Isso é uma coisa que realmente acho que está mais do que aceito, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Só que a gente nas casas espíritas, a gente está um pouco mais preocupado, as casas espíritas, de certa maneira, preocupadas com Allan Kardec, com esse estudo todo. Né? Eu diria até que com a moral, né? Para que a gente possa se elevar mais, né? Na verdade, essa é a nossa preocupação maior. Agora, eu queria aproveitar, Osmar, e também como a história se repete, né? A gente percebe isso aí. Do mesmo jeito que os tempos foram chegados em outros planetas, né? Sim. E houve como é que você chamou mesmo? As pessoas foram recebidas, né? Não exiladas. Acolhimento. Né? O acolhimento. Aqui no planeta está acontecendo a mesma coisa. Porque hoje já não se pode mais ter essa retroalimentação da parte de espíritos ainda bastante atrasados, mantendo assim, a evolução da humanidade aqui no patamar que está, né? Eu acho bonito você usar o termo acolhimento, porque não é uma expulsão, né? Não é uma falta de caridade, né, com esses espíritos. Agora, nós temos que nos conscientizar de que se essa terra melhorada, ela vai ser baseada na fraternidade, segundo diz Kardec. Nós estamos preparados para viver baseados na fraternidade?
é uma coisa que nós temos que pensar, né? Nós estamos preparados para viver num mundo baseado na fraternidade, no respeito, na caridade, né? Na tolerância. Vocês devem passar situações difíceis de intolerância, né? Aí, como nós passamos aqui e em qualquer lugar do planeta. Então, assim, intolerância política, religiosa, cultural, racial, étnica, enfim. Nós precisamos exercitar a tolerância, como Jesus nos ensina com Maria de Magdala, com Zaqueu, né, o cobrador de impostos, que era corrupto, com a mulher adúltera, enfim, com qualquer situação, ele não condenava o espírito, ele criticava a situação, ele corrigia a situação, mas não condenava a pessoa, né? Então, nós temos que aprender isso. Uma coisa é você olhar uma coisa equivocada e buscar corrigir aquilo dentro do respeito. Outra coisa é condenar a pessoa, porque ela faz alguma coisa que você acha incorreto, né? Então, a gente tem que aprender a exercitar essa tolerância, que é a construção desse mundo baseado na fraternidade. Sim, eu acho que a Inês queria fazer uma pergunta também, Inês. Sim, primeiro um comentário sobre o tema dos alienígenas. Uma que a gente não está preparado, né? Acho que a maioria da população psicologicamente não está preparada para aceitar esse fato. Então, não tem como divulgar muito. E como disse a Steve Hawkins, já falou, não é porque eles são evoluídos, existem os mais evoluídos, mas não quer dizer que eles são bons. E por eles não serem bons, então a gente não deve forçar um contato e uma existência, coexistência, porque pode ser que seja prejudicial a gente. Aí minha pergunta seria, como a Terra já entrou em formação há mais de 4 bilhões de anos atrás, isso quer dizer, então, que a gente já passou por várias outras transformações e transições. Sim. Como na era Já. dos dinossauros, Então, essa espirituais, transição... espirituais e materiais, né? Então, você tem uma evolução dos dois lados, material e espiritual. Então, a Terra evoluiu materialmente e os espíritos evoluíram espiritualmente. Então, quando você tem aqueles homens primitivos, que a gente colocou a gravura, ali você tem um espírito primitivo, um espírito humano primitivo. Mas ele não foi criado espírito humano primitivo, ele foi criado antes, como um princípio espiritual, né? Estagiando na natureza, lá nos seres, nos animais, etc., até chegar à condição humana. Por isso que eu coloquei lá a questão da individualização do princípio espiritual, né, do Dr. Jorge Andréa, porque você tem um longo processo de milhões de anos. É o que o André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, né? E depois o Emmanuel no Caminho da Luz. Então, é um processo paralelo, os dois lados, o lado material e o lado espiritual. Os dois evoluindo. E um, inclusive, incentivando, impulsionando o outro, né? Porque primeiro é a vida espiritual. A vida principal é a vida espiritual. É ela que impulsiona a vida material e a evolução material, né? Então, como eu falei, o pensamento do espírito é o que melhora. Quem evolui é o espírito, né? Então, o que evolui? Evolui sentimentos e pensamentos. Esses sentimentos e pensamentos melhoram o perispírito. Melhorando o perispírito, na reencarnação... Está me ouvindo? Sim, só saiu da tela principal, mas estamos te ouvindo. Tá, deixa eu ver aqui, como é que eu volto agora? Então, esse espírito... Voltou? Voltou. Esse espírito melhorado, esse pensamento e sentimento melhorado, melhoram o perispírito, que melhoram na reencarnação ao corpo físico. Esse é o processo evolutivo, né, de milhões e milhões de anos. Ou seja, essa transição não é nem a primeira, nem será a última, porque... Sim. Ok. Sim, porque assim, você tem um mundo de mundos primitivos, depois você tem um mundo de provas e expiações, né? E aí nós estamos saindo de expiações para regeneração. Não é um marco, de um ano para o outro muda. Né? É lento, né? É gradual. Né? Então, essas pandemias acho que ajudam nesse sentido. Né? Assim, você desenvolver valores além da matéria.
Então, você pode até ter dinheiro hoje, mas você talvez não tenha condição de sair na rua comprar alguma coisa. Ou tem gente que não tem. Então, a gente se sente na obrigação de ajudar aqueles que não têm, né? Então, são outros valores que a gente está aprendendo nesse processo. Sim. Então é isso, vou dar chance, acho que tem alguém perguntando outra coisa aí. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Acho que tem mais uma pergunta aí no chat, não sei quem é. Carol, você vê aí quem é? Vejo, a Daniela pergunta, no caso dos indígenas, eles ainda são espíritos primitivos aqui na Terra? Não mais, né? Eu acho que não mais. Não há espíritos nas primeiras encarnações humanas na Terra. Há espíritos que já estão um pouco mais maduros. Talvez o indígena de hoje não seja como de antigamente, do começo, né? De 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás. Ele já tem um outro contato, ele já tem mais vivências. São outras culturas. Mas eu não posso dizer que são espíritos extremamente primitivos. São mais primitivos? São. Mas eu não posso dizer que são espíritos extremamente... Você tem hoje, nos nossos países, no Brasil e aí, teoricamente, pessoas que têm cultura que fazem crimes terríveis, não tem? Espíritos que cometem atrocidades e vivem entre nós. Então, esse é mais primitivo do que os outros. Só que ele está vivendo entre nós. Então, eu não posso segregar, dizer que é uma raça, é uma cultura, é uma... Não posso. Talvez no passado pudesse, mas hoje não. Porque hoje você tem entre nós, aí, aqui, na Europa, gente que sai atirando no meio da rua, atirando nas escolas, fazendo coisas escabrosas, e vivem entre nós. São espíritos mais primitivos. Só que não são as primeiras encarnações deles. Eles têm dificuldades intelectuais, problemas emocionais, e que vão precisando passar por situações dolorosas também. Então, eu não posso dizer que são indígenas, são necessariamente primitivos. É relativo isso, que eles têm a cultura deles, o conhecimento deles. Entre nós, como eu falei, há também espíritos primitivos que vivem aí dirigindo BMW, dirigindo Mercedes e atirando em todo mundo na rua. É interessante saber a diferença, por que existe essa diferença tão gritante entre a evolução material, física, né, e a evolução moral no planeta Terra. Por que a tecnologia avançou tanto? É uma questão de livre-arbítrio ou já estava programado para ser assim? Sim, Como porque funciona essa coisa? Primeiro lá, Kardec no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que o desenvolvimento intelectual precede o desenvolvimento moral. Então, primeiro você tem o desenvolvimento intelectual, depois você tem o desenvolvimento moral. Isso é natural. Então, não é da gente estranhar que a humanidade tenha muito mais avanço intelectual, científico, do que moral, porque é mais fácil. É muito mais fácil eu desenvolver o intelecto do que a moral. É muito mais confortável, né? Então, eu desenvolvo estudos, tecnologias, eu filosofo, eu leio e fico no intelecto. Só que é muito mais difícil, porque vai ter que me mobilizar muito mais o avanço moral. Por isso que é mais difícil. Por isso que ele vai atrasado. Só que chega uma hora que eles têm que andar juntos. Porque vai começando a incomodar, né? Então, nós estamos hoje num ponto que está incomodando esse atraso moral. E os que estão avançando moralmente vão caminhando. Aqueles que não conseguem vão ficando para trás. E aí começa a dar problema na sociedade, né? Então, essa sociedade tem que se mobilizar para conduzir esses espíritos. Chega uma hora que você tem que ter uma espécie de uma peneira, né? Que é o que acontece nessas migrações de espíritos. Sim, talvez o coronavírus agora esteja nos ensinando isso, dá um stop, um break, né? Nesse avanço. Ele está nos ensinando várias coisas, né? Que a gente vai demorar muito para aprender tudo que ele está nos ensinando. Perfeito. Obrigado. Osmar, o Luiz Otávio quer falar, vou ativar o microfone. Tá. Tá ativado. Obrigado, boa noite, Osmar, boa noite a todos. Boa noite, Luiz Otávio. Vocês estavam falando agora há pouco na questão dos considerados extraterrestres. Eu tenho a impressão que quando se fala assim, vulgarmente em extraterrestre,
a gente ainda tem aquela primeira reação de imaginar aqueles homenzinhos verdes, cabeçudos, assim, né, um formato totalmente diferente da nossa anatomia humana. E talvez daí venha essa resistência, né, até esse medo, essa coisa de melhor não mexer, deixa eles lá. Mas eu tenho impressão, nos meus limites aqui, que, sei lá, que nada mais são do que nossos irmãos de outras esferas, de outros planetas, de outros mundos, né? E não necessariamente eles terão esse formato que a gente idealiza aí, né, de verdinho, cabeçudo, olhudo, enfim. Eu acho que está na hora da gente começar, eu ouso dizer que está na hora de a gente começar a admitir a possibilidade dessas formas não humanoides, né, não semelhantes a nós, e aceitá-los como nossos irmãos, como somos todos aqui terrestres, né? E todos os demais de todo o universo, porque somos filhos do mesmo Pai. Então, acredito até que muitos desses, entre aspas, extraterrestres, estão entre nós, nos trazendo ensinamentos, nos trazendo melhorias, nos trazendo evolução. Você acha, Osmar, que é correto cogitar nesse sentido? Espiritualmente pode ser, né? Materialmente, a questão é a questão da reencarnação, né? Desse perispírito diferenciado, né? Então, a gente não sabe dizer exatamente como seria essa reencarnação. Jesus teve que adensar o perispírito dele, a gente sabe disso, né? Então, ele é um espírito que vem de uma condição inimaginável e teve que adensar o perispírito para encarnar entre nós. Então, assim, espiritualmente, há espíritos de outros planetas entre nós, desencarnados, nos auxiliando. Pode ser. Materialmente encarnados, não sei, porque aí você tem que ter a questão da adaptação fluídica, vibratória, né? Não sei. Mas que existem espíritos em todos os lugares do universo, a gente sabe que existem, porque Jesus fala isso, na casa de meu pai há muitas moradas, Kardec fala que os mundos são habitados, então existem. Agora, se já teve contato, se não teve, onde estão, quando virão, aí depende da ciência. Ok, obrigado. Acho que agora, se não tiver mais nenhuma pergunta, Verinha. Oi? Não, eu só queria, só para me veio uma outra questão agora que não é muito pertinente ao assunto, mas enfim, hoje ainda eu estava conversando com uma pessoa, a questão de, vocês estavam falando da formação do perispírito, etc. Tudo vai impressionar o perispírito, vai modificar o perispírito. Tatuagem, a tatuagem, ela vai marcar o perispírito? Isso é bom? Isso é ruim? Até que ponto isso é prejudicial, Osmar? Rapaz, é muito polêmico isso, né? É muito polêmico, porque eu já perguntei isso para o Divaldo uma vez. Perguntei para o Divaldo porque me perguntaram isso, né? Então, a gente não tem opinião pessoal na doutrina, né? Ou a gente fala o que a doutrina fala, ou a gente não fala, né? Ele disse genericamente que poderia marcar qualquer tatuagem, mas não se aprofundou na questão, né? Então, a gente teria que pesquisar na literatura espírita. Sinceramente, eu não tenho uma resposta para você assim pronta, né? A minha dúvida é se marcar... Desculpe, a minha dúvida é se essa marca no perispírito seria prejudicial à evolução do espírito. Não, como é uma coisa nova, né? Não tá na Kardec não tinha tatuagem no tempo dele, né? Então não dá para dizer assim taxativamente. Eu teria que investigar, pesquisar na literatura o que os espíritos superiores dizem a respeito, né? Não posso dar uma opinião pessoal, né? Dizer, olha, eu acho isso ou não. O que o Divaldo me diz é que possivelmente possa marcar, mas é muito genérico o que ele falou. Então não dá, teria que fazer mais pesquisas a respeito. Tá ok, obrigado. Muito bem, Carolina, me permite só, eu particularmente, porque nós vamos ter que encerrar, porque o meu receio é de que o Mar tenha que, por causa da bateria, né? Ainda tem 10%, ainda dá, tem 14% ainda.
Porque o que nós queremos, Osmar, é que você participe das vibrações conosco. Ah, vamos sim, vamos sim. Eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos percebendo que nas salas que a gente está fazendo assim online, nós estamos recebendo muitos espíritos, não só os amigos que vêm nos fortalecendo para o trabalho, trazendo-nos esperanças, consolações, até mesmo através de mensagens, né? Nós estamos também percebendo a presença de muitos espíritos necessitados. O que nós fazíamos dentro da casa espírita, em salas próprias, tal, está acontecendo nas nossas casas. Eles estão sendo trazidos, mas assim, numa organização muito grande, pelos próprios amigos espirituais, e através das nossas vibrações eles estão sendo beneficiados. Então, nós nos propomos, assim, todo o final da nossa reunião, nós temos médiuns que vê, né, que ouve, inclusive. Então, nós nos propomos, a todas as nossas reuniões, fazer essas vibrações. Não só para os espíritos desencarnados, como para os nossos amigos. A gente sabe que está doente, né? Muitos espíritos que todos nós temos amigos, né, parentes e tal. Então, nós fazemos isso. E por isso que a gente quer que você participe nesse momento conosco, que não corte aí a sua vamos lá, legal. Agradeço muito a oportunidade e a presença de todos também. Na verdade, Osmar, eu queria mesmo agradecer, dar um abraço em você, um beijo bem grande. Abrace a Simone. Igualmente. Manda o nosso abraço e o nosso carinho. Muito obrigado. Esperamos que você esteja disposto e possa participar mais vezes com a gente. Muito obrigada a todos aí. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Eu posso fazer uma pergunta? Obrigada a todos que estão conosco. Eu posso fazer uma perguntinha? Osmar, eu queria só saber se você tem como me esclarecer. Você sabe quanto tempo a pessoa, depois que o espírito, quando desencarna, no caso de cremação, quanto tempo tem que aguardar para ser cremado? O Emmanuel fala no livro Consolador, ele sugere esperar 72 horas para a cremação. Mas, assim, é relativo isso, né? Porque tanto a cremação quanto o sepultamento depende do espírito, né? Ele poderá ou não perceber alguma coisa, depende da sua condição. Mas o Emmanuel sugere isso, 72 horas para esperar a cremação. No livro Consolador, ele fala isso. Tá bom. Obrigada. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Então, vamos fazer as nossas vibrações? Eu queria convidar todos vocês, então, para possamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo imensamente a presença dos nossos amigos espirituais, do nosso Mestre Jesus, que já nos dizia, quando um ou mais estão reunidos em seu nome, ele aí está. E com a figura de Jesus em nossa tela mental, somente olhando em seus olhos já podemos sentir todo o seu amor, todo o seu carinho, a sua paz que traz para os nossos corações. E te rogamos, Mestre, que podemos manter a nossa fé viva, os nossos pensamentos elevados no bem. E queremos, Jesus, nesse momento, cercados por todo esse amor, doar o que temos de melhor em nosso coração, as nossas boas vibrações, os nossos bons sentimentos, para todos aqueles que necessitam, Jesus. Que essa energia de amor, ela possa atingir os lares que necessitam, que estão ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso condomínio. Que os amigos
que necessitam, Jesus, de energia, de carinho, de acolhimento, de afeto, que eles também possam receber o teu amor. A luz do teu coração, Jesus, ela nos acalma, ela nos acerena. E nós desejamos que todas as pessoas encarnadas e desencarnadas possam sentir, Jesus, essa tua luz, esse teu cuidado, esse teu carinho para conosco. Nós sabemos, Mestre, o quanto que estamos sendo amparados. E por isso te rogamos, para que possamos manter acesa essa luz dentro de nós. Que o teu Evangelho, Jesus amigo, possa ser o nosso farol a nos guiar nos dias difíceis. Que possa trazer sempre as palavras de consolo e esperança quando necessitamos. E todos aqueles, Jesus, que necessitam do teu amor, do teu acolhimento, que eles possam assim recebê-los, Mestre. Nos sentimos honrados com a presença de tantos amigos espirituais. Sabemos, Jesus, que o Senhor cuida do nosso planeta e por isso queremos nos manter como fiéis samaritanos da tua seara, trabalhando em nós o que precisa ser melhorado para contribuir, Jesus, com a tua obra. Te rogamos também para proteger os governantes, as autoridades, os cientistas, os médicos. Fortalece, Mestre, o coração de cada um deles, para que possam serenar, para que possam se tranquilizar, para poder também sentir as tuas inspirações amorosas. Jesus amigo, cuida de nossos familiares, onde quer que eles estejam, ao redor do mundo. Visite a casa de cada um de nós que aqui estão nessa sala. Somos 50 corações, Jesus amigo, vibrando contigo nesse momento. Leva a tua luz, a tua paz. E assim possamos seguir, Jesus, fortalecidos no teu amor, revigorados, com boas esperanças, com bons pensamentos, na nossa marcha, até o nosso próximo reencontro. E que os nossos amigos desencarnados, que trabalham por ti, Jesus, também possam receber a nossa gratidão, o nosso amor. E assim seguimos para mais uma semana, com o nosso coração cheio de esperança, de paz e de amor. E que assim seja, graças a Deus. Vem aí, Góis. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Beijo a todos vocês. Mais uma Boa vez. noite. Muito Tudo obrigada. de bom? Obrigado, Osmar. Obrigada, Osmar. Pode entrar na categoria do milagre da bateria. Obrigada. Até Beijo, sábado. boa noite, Osmar. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Gente. Até uma próxima. Um Deus. Obrigada, Até. Carolina. Tchau. Tchau, Liz. Tchau, Tchau, Liz. tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau. Dani, obrigada, Dani. Tchau, Andréa. Isa, tudo bem? Tchau, tchau. Obrigada, Osmar. Tchau, Boa tchau. noite para vocês. Mônica, tchau. Adriana, tchau. Obrigado a Tchau, vocês Sara, aí. obrigada. Carolina, obrigado. A gente Boa noite, agradece. Osmar. Obrigada, viu? Nós, boa noite. Tchau, Osmar. Tchau, Ângela. Obrigado, tchau.
Tchau.